Olá, bem-vindo, bem-vindo à nossa palestra magna Saint-Germain, a chama violeta em ação. Eu sou a Camila e hoje eu vou estar ao lado das minhas irmãs, nem sei que palavra que eu conseguiria usar para descrevê-las, Andréia Marangoni e Maria Celina, trazendo para vocês um momento de reflexão, um momento de conexão. Hoje, no dia 1º de maio, que rege o Dia do Trabalho aqui a nível Brasil e a ascensão do Mestre Saint-Germain. Então, para falar para vocês o que a gente vai fazer, então, Dia do Trabalho, vamos falar um pouquinho dele, vamos falar um pouquinho do Mestre Saint-Germain, desse processo de ascensão, da chama violeta que muitos conhecem, o que será que ela é, como é que eu posso acessá-la, onde que ela está, e para quem está aqui com a gente ao vivo hoje, nível Brasil, convite para meditação às 22 horas. Então, a gente vai fazer isso aqui. E você que está assistindo esse vídeo gravado, convite também a fazer a sua conexão, a sua reflexão após assistir esse nosso vídeo. Então, antes de começar, eu vou fazer as apresentações gerais. Eu sei que alguns já podem nos conhecer, mas de sumo, vamos lá. Então, começando aqui pela Andréia Marangoni. Andréia Marangoni é mestra de Reiki, artesã, terapeuta integrativa, consteladora familiar, e hoje ela vai estar trazendo a essência dela, trazendo o Mestre Saint-Germain, a biografia, o que representa para ela. Então, ela vai trazer para a gente essa palhinha e essa sensibilidade que ela tem. Eu sou a Camila, médica veterinária, terapeuta integrativa, psicanalista integrativa, mestra de Reiki. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouco da leitura do que é para mim e o que é a chama violeta nesse processo com vocês. E a nossa querida Maria Celina Zaboto, mestra de Reiki Devachandra, terapeuta integrativa, arte terapeuta, e ela vai estar trazendo um pouco do dia do trabalho, o que é para ela o trabalho, e como é que ela vai fazer esse gancho da conexão depois para a próxima palestrante, que vai ser a Andréia. Então, com você, Cel, todas suas. Uma ótima palestra para todos nós. Abre seu áudio. Foi. Então, muito obrigada a todos, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou fazer um resumo do resumo desse movimento tão importante que faz parte da história mundial. Então, começando aqui, dando parabéns a todos os trabalhadores pelos seus dias, pelo 1º de maio, Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, né? Tanto faz, com um pensamento do Charlie Chaplin. Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Assim como não há pessoas sem importância na vida, também não existe trabalho insignificante. Charlie Chaplin. Então, é uma reflexão dele que vem dentro da verdade, né? De tudo isso que existe, da importância que cada um se dá a si próprio, não ter que ficar esperando o reconhecimento do outro, porque não tem pessoa sem importância e não tem trabalho que não seja dignificante. Todo mundo somos capazes e todos nós somos importantes. Pode passar para o próximo slide. Então, iniciando um pouquinho da história do que é, de como começou esse contexto mundial, os primeiros movimentos que teve, é um pouquinho disso que eu vou falar com vocês hoje. Pode passar, Camila. Então, o 1º de maio, essa data que é hoje, que nós estamos comemorando e que é tão lembrada no mundo todo, né? Sempre com grandes comemorações, sempre com grandes lembranças, né? Mas como que foi essa origem? Por que foi escolhida essa data? Qual que é o significado? As lutas que tiveram para chegar até aí e que se transformasse em tudo isso que a gente vem de menininha, né? Que a gente vem acompanhando, a gente tem isso como guardado em nós como uma data muito importante
não só no Brasil, mas em todo o mundo. Pode passar para o próximo, cara. Então, aqui está, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de repouso. Então, foi por essa reivindicação que, em maio de 1886, milhares de trabalhadores do estado de Chicago saíram às ruas. Numa época em que os direitos trabalhistas eram considerados uma miragem, os trabalhadores da então maior cidade dos Estados Unidos anunciaram uma greve geral pelos seus direitos. E, na altura, o resto do país seguiu-lhe o exemplo. E hoje celebra-se o 1º de maio em todo o mundo. Pode passar para o próximo slide, que aí eu vou entrar no contexto do início um pouquinho, como que começou a história por trás desse 1º de maio, essas primeiras manifestações, essas primeiras pessoas, né, que abraçaram essa causa em favor de se sentirem lesados, em favor dos seus direitos. Pode passar para o próximo. Então, foi tudo isso no fim do século XIX, nos Estados Unidos e no Brasil, e também em vários outros países ocidentais. O 1º de maio é tido como Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. Essa greve paralisou os parques industriais da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. A formação da classe operária demandou uma série de necessidades que nem sempre era efetivamente cumprida pela burguesia industrial. As horas trabalhadas eram muitas vezes excessivas e as relações entre empregado e empregador nem sempre eram amistosas. Então, em virtude de todas essas reivindicações e de não serem atendidos, de todos esse desagrado que tiveram, aí nesse contexto começaram a surgir essas paralisações e essas greves, e dentro disso também começaram a surgir os sindicatos, que eram esses movimentos de trabalhadores, que eles já vinham, né, os trabalhadores locais já vinham com essa insatisfação, já vinham com essa incerteza desses trabalhos fora do propósito, sem ser reconhecidos, sem ter seus direitos respeitados, e eles eram orientados pelo anarquismo, pelo anarcossindicalismo e o comunismo. E a principal forma que eles encontraram, né, na ação dessas organizações dos trabalhadores com vista à exigência desses direitos era a greve. Eles não tiveram outra alternativa, porque eles já tinham esgotado toda essa parte de diálogo, de conversas, de pedidos, ficavam só na promessa, era aquela coisa ilusória que os empregadores prometiam e não cumpriam, então eles se viram forçados a tomar essa medida drástica mesmo, né? E, entretanto, às greves também se juntavam outras práticas, como ação direta, que consistia em manifestações violentas. Então, como sempre tinha a repressão do outro lado, né? Eles não tinham essa liberdade de poder se manifestar e poder tá pedindo pelo respeito e o direito que eles precisavam. Isso tudo tinha repressão e era de forma violenta. E a greve geral dessa de 1º de maio de 1886 em Chicago também foi uma que resultou em forte repressão policial. E no dia 4 de maio, numa outra manifestação que teve na Praça High Market, uma bomba explodiu, matando 7 e ferindo dezenas de pessoas, entre policiais e manifestantes. Então, essa daí foi a gota d'água, foi o que estava faltando para aquilo se tornar mesmo um caos a nível de grandes, porque houve mortes, né? Houve perdas, tantos dos policiais que estavam ali para garantir a segurança, como dos manifestantes que estavam ali para reivindicar os seus direitos. Então, houve esse embate de ambas as partes, houve perdas de vidas humanas dos dois lados.
e outras dezenas de pessoas morreram na mesma praça. Esse conjunto de eventos desencadeados a partir de 1º de maio tornou-se símbolo para as manifestações e lutas por direitos trabalhistas nas décadas seguintes e em várias partes do mundo. Então, a partir desse momento, os operários também foram ganhando força, foram aderindo às manifestações deles, outras representações, outras ideologias, e o movimento foi ganhando força. Então, a partir daí foi onde que começou, tendo mais, e a represália também continuou aumentando, né? Porque tinha o embate dos dois lados, de quem queria os seus direitos e de quem achava que não devia dar esses direitos. Então, de lá para cá, foram muitas, foram inúmeras outras greves que teve, e a principal, que foi o marco, né, que foi o início, que foi a maior, foi essa da Praça High Market, que já tinha vindo em consequência dessa de 1º de maio, que também houve essa repressão policial, houve toda essa violência. E aí ficou, então, marcado a data de 1º de maio como a data do dia das lutas dos trabalhadores pelos seus direitos. Podemos passar para o próximo slide. Aqui eu coloquei, são 4 fotos de 4, são chamados de anarquista, né? De 4 principais cabeças, como são chamados, que eram os que estavam na linha de frente, os que estavam insuflando as greves, né? Passando todo esse movimento de agressão. E eles foram condenados à revelia, foram julgados, porque eles foram os responsáveis pela explosão da bomba de 4 de maio de 1886. Isso é uma coisa que não se teve certeza, foi a revelia, foi feito do jeito que os poderosos achavam que tinham que fazer, que alguém tinha que ser punido para dar o exemplo, e dessa forma está intimidando para que não acontecesse outros casos semelhantes. Então, esses 4 aí foram, digamos assim, os mártires, né, do início de tudo, e que eles foram enforcados, eles foram condenados e foram enforcados. Podemos passar para o próximo. Agora, no contexto da história, um pouquinho da instituição do Dia do Trabalho, como que isso chegou no Brasil, como que isso repercutiu. Aqui no Brasil já é mais fácil, né? Pessoal, a gente já acompanha, e principalmente nós aqui no ABC, a gente teve, um lugar que teve grandes participações trabalhistas, grandes greves, grandes conquistas também que foram adquiridas através dessas manifestações. Pode passar, Carmen. Então, no caso específico do Brasil, a menção ao dia 1º de maio começou já na década de 1890, quando já estava instituída a República aqui no Brasil, e começou aquele desenvolvimento da indústria brasileira, tal qual começou lá nos Estados Unidos, né? Com a expansão da indústria, muitas áreas de trabalho, concentração nos bairros, então havia aquela demanda, aquela migração de pessoas para todos aqueles lugares para conseguir o emprego, né? Um período que estava pós-guerra, que estava se reconstruindo, se formando, fazendo tudo fazendo brotar de novo. E aqui no Brasil não foi diferente, foi também quando começou, a partir desse desenvolvimento, dessa expansão que estava a nível mundial, foi lá em 1890, já tinha aquelas manifestações tímidas que estavam começando, do pessoal já estar mais ligado, né, com os conhecimentos que viam nos exteriores e que chegavam até aqui, de entender e saber que eles também podiam ter esses mesmos benefícios que já estavam sendo conseguidos nos outros países. Então, nas 2 primeiras décadas do século XX, começaram-se a formar
os movimentos de trabalhadores organizados, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro, por serem as duas cidades maiores, né, tanto a nível de população e tanto quanto a nível também de oferecimento de emprego. Então, foi nessas cidades que começaram já esses inícios e essas abordagens. E como lá também, dentro desses movimentos aqui, também figuravam ideologias como o anarco-sindicalismo de matriz italiana e principalmente o comunismo. Então, com essa parte da grande imigração que teve, né, de outros povos que também deixaram o país, que estava pós-guerra, que tinha poucas condições de sobrevivência, em virtude de serviços que eram oferecidos aqui, aquela grande migração que nós tivemos no Brasil. E quando eles vinham, eles já traziam todos essas ideologias, todos esses pensamentos, e através de conversas, de reunião, foram passando todos esses conhecimentos para os trabalhadores aqui. Então, foi no ano de 1903 e 1906, começaram já os indícios, começaram uma aqui, outra lá, já começaram a ter a coragem de ir para a linha de frente e fazer o que achavam necessário. E aí começou a tomar conta dos grandes centros industriais. Os primeiros que começaram a ter essa coragem foram os tecelões, teve os alfaiates, os portuários, mineradores, os carpinteiros, os ferroviários. Então, eles tiveram essa coragem de dar o primeiro passo e de estar abrindo, né, para que outras viessem atrás em virtude do mesmo pensamento que eles tinham, que eles estavam lutando por essa mesma causa. E, em virtude disso, o governo, como percebeu que esses movimentos estavam aumentando, que esses movimentos estavam se fortalecendo, se solidificando, ele começou a expulsar esses estrangeiros que estavam vindo no Brasil, que ele entendia que era uma forma de fazer a separação, né? De não trazer essas ideias, se eles não tivessem aqui botando fogo e insuflando, os trabalhadores iam estar acomodados, iam ficar quietinho no canto deles e não ia acontecer. A primeira tentativa de repressão foi imediatamente respondida por uma greve geral que tomou conta de São Paulo em 1907. Então, esse 1907 marcou com essa grande repressão, que aí os trabalhadores começaram a perceber qual que era a intenção do governo, né, de estar fazendo essa repressão com esses estrangeiros que estavam aqui no Brasil, e eles tomaram a iniciativa de fazer essa primeira grande greve em 1907. Mediante a intransigência e a morosidade do governo, então todas essas reivindicações que eles faziam ficavam só na promessa. O governo falava que ia ver, depois eu vejo, a gente faz e não faz, e ia empurrando com a barriga. Então, diante dessa grande morosidade, dessa demora da resposta do governo, uma greve de maiores proporções foi organizada em São Paulo, que também demorou, né? Porque de 1907 para 1917, eles vieram construindo e vieram se programando e vieram esperando, né? Para que viesse algum resultado positivo, para que eles não tivessem que tomar essa medida mais drástica. E aí, em 1917, a cidade de São Paulo protagonizou uma das maiores greves gerais já registrada na história do país. A força que o movimento dos trabalhadores adquiriu foi muito forte, foi tão grande que em 1924, o então presidente na época, que era o Arthur Bernardes, ele acatou a sugestão que já vinha sendo acatada em vários outros países do mundo, que reconhecia o 1º de maio como sendo o dia do trabalho. Então, já era um grande passo esse reconhecimento de saber que tinha-se
esse dia, que trabalhador existia e que o trabalhador estava ali para ser respeitado. E aí, para amenizar, né, foi uma forma também de certa forma, né, reconhecer, porque o mundo todo já tinha reconhecido, mas a luta de lá para cá ainda continuou muito grande, continuou muito forte, continuou ainda com muitas agressões, com muitas violências, com muitos direitos não sendo reconhecidos, e que caminha, né, até os nossos dias atuais. Hoje nem tanto, né, está um pouco, principalmente há 2 anos aí a gente está mais tranquila, né, não está tendo nem a nível de comemoração, como os últimos anos era fazendo, sim, reivindicando direito, mas era feita mais assim como um prêmio, né, para o trabalhador, que fazia sorteio de casa e mil outra coisa, que também atrás disso tinha a sua politicagem e tinha o seu porquê de estar fazendo. Bom, então, sem entrar no mérito, né, da política, no mérito do certo e do errado, eu fiz um pequeno mosaico aqui com algumas fotos representando desde as primeiras greves. O Getúlio Vargas, né, ele foi um grande vou falar precursor para não falar outra palavra, para não falar aproveitador, desse grande movimento do 1º de maio, inclusive foi no governo dele que foi instalado o salário mínimo, né? Foi redigida a nossa Constituição, então, assim, ele teve uma figura muito importante juntamente com esses 1º de maio. É claro que vem dos dois lados, né? O lado do governo e o lado do trabalhador, mas ele conseguiu buscar, digamos assim, esse caminho do meio, né? Para fazer essa harmonia e esse equilíbrio entre as classes. Então, tem fotos de jornais, tem fotos de passeatas, tem aqui uma referência volta um pouquinho, da consolidação das leis do trabalho, da palestra do ministro do Trabalho, e inclusive falando que a consolidação das leis do trabalho, a iniciativa partiu do presidente Getúlio Vargas, que deu instruções ao ministro Marcondes Filho, na época, quando este assumiu a pasta do trabalho, no sentido de providenciar a coordenação dos decretos expedidos. Então, até então, tudo aquilo que eram promessas vagas, isso foi feito, foi documentado, foi registrado, para que houvesse, né, a forma de encontrar, né, esse documento que estava ali registrado, para que também a outra parte, a parte dos trabalhadores, dos grandes empresários, também respeitasse esses direitos conquistados pelos trabalhadores. Agora pode passar, cara. E aqui também uns pequenos mosaicos, já trazendo mais para a nossa época atual, para o nosso vermelhinho ali, né, que foi um movimento bem forte que nós tivemos a nível de Brasil, de expansão, de criação de sindicatos e de movimentos de classe trabalhadoras. Aí foram adesão, foi de todas as classes, tanto de estudantes, professores, de metalúrgica. Houve mesmo aquela união e o fortalecimento muito forte das greves, que muita gente aqui, como eu, lembra, né, das manifestações que ocorreram afora aí pelo nosso Brasil, e infelizmente muitas delas também com repressão policial e com violência de ambas as partes. Bom, eu acho que o que eu queria passar para vocês, então, foi esse resuminho do resuminho, só um pouquinho para a gente entender, né? Entrar nesse clima do dia de trabalho, que é hoje, dessa importante data, lembrar tudo o que realmente teve por trás disso, de toda essa luta, de todas essas pessoas que tiveram essa coragem de dar o primeiro passo,
de pessoas que perderam a vida em função disso, e chegando no momento atual, né? Desses momentos que nós já conquistamos e outros ainda que nós esperamos conquistar. Então, da minha parte é isso, eu agradeço a atenção de vocês. Agora eu vou passar a palavra para a Andréia Marangoni, que ela vai dar continuidade, fazendo esse contexto, né, fazendo essa união do porquê que a gente trouxe o Dia do Trabalho, trouxe o São Germain, esse grande mestre da grande fraternidade branca. Obrigada. Andréia, com você. Olá, então hoje nós iremos falar também de um grande trabalhador que é Saint-Germain. E hoje, dia 1º de maio, é o dia de sua ascensão. É o dia que ele se elevou, vamos dizer assim, ele foi para planos maiores. Pode passar. E Saint-Germain, eu vou até falar um pouquinho sobre as encarnações que ele teve aqui na Terra, né? E ele ascendeu no dia 1º de maio de 1684. E também no dia 1º de maio, já em 1954, agora no século passado, foi celebrado em Shambhala a cerimônia festiva da transmissão da coroa, do cetro, da espada e do manto de Chohan, ou manto de dirigente, o manto de diretor, que era do Mestre Jesus, né, que ele se elevou, vamos dizer assim, foi para um cargo maior como instrutor do mundo, e ele deixou o seu legado, ele passou para o novo Chohan, que é o Mestre Saint-Germain. E o, a missão de Saint-Germain aqui na Terra é a era da liberdade, é a era de Aquário, né? E é até interessante que Jesus, ele estava na era de peixes, até fala que ele era ele é, né? O pescador de almas, né? O pescador de pessoas, né? E o compromisso de Saint-Germain é supervisionar a Terra enquanto a humanidade trabalha em sua libertação, libertação de antigas amarras que nos aprisionam, que aprisionam os nossos egos, né? E as imperfeições. E isso será por 2000 anos. Já começou, como eu disse, em 1954. E nós estamos na era de Aquário, na era da transformação, e é o que nós estamos passando por hoje, por agora. Pode passar? Então, Saint-Germain, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a fraternidade branca, também sete raios, aliás, do sétimo raio que ele pertence. Então, Saint-Germain, ele é um mestre da fraternidade branca. E para quem não sabe, a fraternidade branca são seres espirituais altamente evoluídos que atuam diretamente no plano de libertação do planeta Terra. Eles desejam, eles querem, eles trabalham para que evoluamos, para que a gente passe para algo melhor. E também ele, no caso, ele emana as energias e inspirando positivamente a humanidade para que realmente faça essa transformação que é necessária. E também, São Germain, ele é o regente, como eu tinha dito, da era de Aquário, a era da transmutação, da magia divina. E vamos ver também que ao longo das suas encarnações, ele ele era também ele trabalhava com essa magia, ele trabalhava com essa transmutação, ele era um mago, ele era um alquimista, né? E como eu disse, ele é um diretor, ou Chohan, do sétimo raio, que é o raio violeta, que hoje, sábado, é o dia dele também, é o dia desse raio. E o interessante, que achei muito bacana, é que Saint-Germain, em latim, significa
no caso, San Germano, significa o santo irmão. Achei muito bacana que essa parte eu ainda não sabia. Pode passar? Então, até trouxe também um contexto, o que, que significa ascensão. Então, ascensão significa elevação, é o ato, né, de ascender. E é uma característica ou condição daquilo que está em ascendência, o que vai para cima. A gente vê muito isso na Bíblia, né, que subiu aos céus, né, que Jesus, ele ressuscitou e depois ele, em algum momento, ele subiu aos céus. É, Maria também aconteceu isso com ela. Então, de certa forma, é o mesmo ato, vamos dizer assim, a mesma ação. Pode passar. Então, vamos falar do mestre Saint-Germain, como Voltaire, não sei o nome, como se fala. Ele dizia que Saint-Germain é o homem que nunca morre e sabe de tudo. Isso porque ele, ao longo do tempo, e tem muitas lendas sobre ele, fala que ele é imortal, que ele não morre, que tanto que ele, na última encarnação dele, que foi o Conde de Saint-Germain, ele foi visto em várias épocas, em várias décadas, ele ia e desaparecia, né? Ele fazia alguma transformação a nível assim da civilização, ficava ali no contexto com por exemplo, na Revolução Francesa e depois ele desaparecia por um tempo. E ressurgindo 50 anos depois, 60 anos depois. Pode passar. Então, o que podemos falar de Saint-Germain, do nosso santo irmão? Assim, um breve resumo da vida dele, ou das vidas dele, a gente pode falar que ele é um místico, um ourives, ele trabalhava com ouro, né? Ele é um lapidador de diamantes, tanto que a realeza chamava ele sempre para estar. Quando tinha algum diamante que estava quebrado, ele conseguia transformar, ele conseguia consertar aquele diamante. Então, ele era da corte, né? Ou seja, ele era um cortesão. Ele também é considerado um cientista, um músico, um compositor, um exímio violonelista, também pintor e costureiro. Diz que ele tinha uma técnica única e específica de tingir roupas. E esse tingimento, a roupa ela não desbotava. E também, segundo relatos, ele era imortal e possuía o elixir da juventude e também ele possuía a pedra filosofal. Então, esse aqui é um pequeno contexto, é um pequeno resumo de quem foi Saint-Germain. Mas vamos entrar em falar um pouquinho, né, de algumas encarnações que ele teve aqui. Pode passar. Então, Saint-Germain, os relatos, as histórias, o que o que nós pesquisamos, ele foi o imperador lá da Era de Ouro, que foi há mais de 50 mil anos. E ele era um imperador cheio de sabedoria e justo com o seu povo. E nessa vida, ele já tinha um grande conhecimento de alquimia e também ele já conhecia a chama violeta, que mais adiante nós iremos falar. Também na civilização de Atlântida, uns lugares dizem há 30 mil anos, outros lugares 13 mil anos. Eu preferi deixar 30, mas o que acontece? Ele foi um alto sacerdote de um templo também da chama violeta, cuidando dela e também de seus discípulos, que tanto amava. Então, ele já conhecia a chama violeta de muito e muito tempo. Pode passar.
E uma de suas encarnações, lá no século 11 a.C., ele foi o profeta Samuel, com grande missão de ser um mensageiro de Deus para conseguir libertar a descendência de Abraão, o povo, né, de Deus, do domínio dos filisteus. E também ele foi, na linhagem de Davi, ele foi José. Ele foi o pai de Jesus e esposo de Marias, de Nazaré. E ele era carpinteiro, né, então é um grande trabalhador, marido de Maria de Nazaré, e ele formava com ela e Jesus a Sagrada Família. E ele teve também a sua grande missão nessa época de educar o seu filho e fazer dele um Messias, o salvador da era de peixes, o pescador de almas, como eu tinha dito antes. Pode passar. Ah, ah, desculpa, volta um pouquinho para mim, por gentileza. Algo que eu achei interessante sobre José, que em nenhum momento da Bíblia ou das Escrituras não foi apresentado ele como padrasto de Jesus. Ele era considerado o pai, porque tanto que fala que na genealogia de Jesus é a mesma de José e que Jesus é descendente de Davi. Então, eu achei um fato interessante isso até trazer para a gente até pensar, a gente pontuar. Pode passar. Já no século III depois de Cristo, ele foi Santo Albano, que nasceu na Bretanha, que também é Inglaterra, e foi levado pelos romanos como escravo, em que foi torturado e martirizado. E ele foi o primeiro mártir da Igreja Católica da Bretanha, da Grã-Bretanha. E também, ainda lá na Grã-Bretanha, ele foi considerado, ele renasceu como Merlin, o mago Merlin. Acho que todos conhecem de alguma forma, já ouviu falar da lenda do mago Merlin. E ele também era um grande alquimista, ele era considerado realmente um mago, e ele também era o braço direito do rei Arthur. E o interessante é que o rei Arthur é uma das vidas passadas do nosso mestre, do nosso querido mestre Elmória, que é do raio azul, que é do primeiro raio. E Saint-Germain, como Merlin, ele possuía grandes conhecimentos alquímicos e também foi reconhecido como um verdadeiro mago. A história é muito bacana do Mago Merlin, porque ele que idealizou a Távola Redonda, onde os cavaleiros se reuniam em Camelot. Uns falam que eram lendas, mas eu acredito que sim, que existia isso. Pode passar. Uma das encarnações, ele foi Roger Bacon, que foi um monge franciscano, filósofo e também um cientista, e que estabeleceu um método experimental que trouxe grande desenvolvimento à ciência da época. Né? Então, não era algo por osmose, ele tinha um método específico, experimental, para conseguir comprovar determinados fatores, determinados fenômenos. E também ele foi, em outra encarnação, ele foi Cristóvão Colombo, que nasceu por volta de 1451 e foi um grande navegador e o descobridor, né, do continente americano. Dizem que, como Cristóvão Colombo, ele tinha uma grande intuição e algumas coisas que ele fazia, como descobrir a própria América, foi por conta dessa intuição, alguns chamam de feeling, né, para conseguir o seu intento. Pode passar. E a sua última encarnação aqui, né, foi como Conde de Saint-Germain.
tem várias histórias, vários relatos, é, e também várias lendas sobre ele. Ainda mais porque ele era uma das figuras mais misteriosas no século XVIII. Então, ele era considerado também o conde imortal, como Voltaire diz, ou dizia, o homem que nunca morre e sabe de tudo. Então, em alguns registros, dizem que o seu nascimento é do ano de 1600. Até tem casos que fala que ele era um filho bastardo de um dos reis aí de Portugal, mas eu não atentei muito a esses fatos, não fui muito atrás nesse sentido. Mas com certeza apareceu em muitas épocas, dizem, né, que ele apareceu em muitas épocas diferentes, em lugares diferentes da própria história. Tendo alcançado sua ascensão, como eu tinha dito antes, no dia 1º de maio de 1684. Vale lembrar, vale dizer que Saint-Germain ele tinha falecido em 1626 e ele teve a sua ascensão em 1684. E o que é interessante é que ele teve a oportunidade de voltar, ele teve a permissão, na verdade, ele teve a permissão de retornar a esse mundo num corpo físico, assombrando, né, a Europa do século XVIII, século XIX, por isso que fala, nossa, eu conheci Saint-Germain há 50 anos atrás, tem relatos, né, teve uma pessoa que disse, eu conheci Saint-Germain e ele não mudou nada, então foi por conta disso. Eu também ficava pensando, mas como é que ele chegou, ele fez isso, né? Será que ele aparece como se fosse uma assombração, né? Ele aparece e desaparece. Não, isso aqui, quando eu li essa parte que eu não conhecia, esclareceu muita coisa, para mim, pelo menos, né? Que ele teve essa permissão de estar retornando. E ele retornou numa época quando, eh, no caso, quando teve a Revolução Francesa, ele começou a frequentar as cortes da Europa por conta disso, para que pudesse evitar o banho de sangue que resultou nessa revolução. Pode passar? Então, São Germano, nosso amado mestre, que nós estamos honrando, né? Na verdade, eu estou muito honrada em falar dele. Ele nos trouxe para este mundo a técnica da chama violeta, que a Camila vai falar daqui a pouco, nos aconselhando a usarmos essa chama para transmutarmos, para nós transformarmos todas as nossas densidades, as nossas limitações em bênçãos. Pode passar. E São Germain, ele diz assim que, no caso, o seu legado é realmente nos mostrar que a espiritualidade ela é vivida no dia a dia, no aqui e no agora. Então, cada ato, cada emoção ou pensamento, sentimento, devemos ter a capacidade de viver em concordância com a mente de Deus e viver nesse alinhamento de nossa mente com a mente de Deus Pai. E o nosso espírito é com o Espírito de Deus. E quanto mais investirmos nisso, quanto mais fizermos as emanações, que nós trabalharmos com essa chama violeta, mais teremos equilíbrio em nossa vida, porque nós iremos transmutar, nós iremos, eh, nós iremos realmente transmutar, transformar essas limitações e evoluiremos com isso. Pode passar. E precisamos dizer que Saint-Germain, como eu tinha dito um pouco antes, ele é o mestre ascenso do sétimo raio, que emana a chama violeta. Como eu disse, a chama da transformação, da transmutação.
E é por meio deste raio que podemos alcançar a liberdade e a vitória sobre todo tipo de limitação nossa, inclusive financeira. E essa chama, ela é um instrumento da alquimia divina, que dissolve todo condicionamentos mentais, emocionais, e assim ela vem contribuir para a ampliação de nossa consciência espiritual. O dia da semana desse raio, que é o 7º raio, é sábado e a cor é violeta. Então, por isso que nós trabalhamos com a chama violeta. E eu gostaria também, para finalizar essa parte, algo que me chamou muita atenção e gostaria de passar, que a cada ano, nesse dia, 1º de maio, São Germain e as legiões da chama violeta nos abençoam a terra com uma monumental efusão de chama violeta, do equilíbrio perfeito, da chama azul da vontade de Deus, Pai, com a chama do amor divino de Deus, Mãe. Achei muito bonito que realmente é a junção dessas duas cores que se transforma em violeta. E eu gostaria de agradecer por fazer essa parte dessa palestra. E passando a voz, passando o bastão para a Camila, para ela continuar a falar da chama violeta. Gratidão. Obrigada, Andréia. É uma honra mesmo. Eu reitero as palavras da Celine e da Andréia. É uma honra a gente estar podendo falar do nosso lugar, da humildade desse raio e desse mestre, e próprio dos nossos ancestrais que lutaram para que esse dia pudesse ser honrado, para que a gente pudesse ter o nosso dia. Então, a gente traz todos eles. E com honra, eu vou trazer agora a chama violeta. Começando trazendo uma grande afirmação. Eu sou a chama violeta. Você é a chama violeta. Nós somos a chama violeta. E nós somos a misericórdia, a alegria, a transmutação. E nas palavras de Saint Germain, ele rege esse raio, ele traz de volta para nós. E é interessante até trazer as palavras que a Andrea trouxe. Quando eu fui trazer e preparar essa aula, eu não achei nenhuma referência de quando a chama violeta começou e passou a existir. Mas foi Saint Germain que, da forma dele, começou a trazer isso para o mundo. Então, a chama violeta aí, ela está aí há muito tempo, disponível para nos ajudar nos nossos processos. E é Saint Germain que faz a referência dela com muita sabedoria. E dizem por aí que os seguidores dele, que aqueles que são regidos por ele, trazem também a capacidade de, pelo dom da palavra, levar isso adiante. Então, a chama violeta, ela é muito reconhecida por ele. Então, muita gente que já estudou fraternidade branca, teosofia, mestres ascensionados de forma geral, esoterismos, como a gente comenta, os esquizotéricos, né, que trabalham e que veem essa parte energética, já ouviram e já usam a chama violeta nos seus trabalhos. E o nosso papel aqui é trazer a união dessas três coisas e trazer um pouquinho do que é. E eu trago, antes de tudo, o que é para mim. Então, eu só fui conhecer a chama violeta basicamente em 2003, quando eu fiz o meu primeiro curso dos florais de Saint Germain, e quando Neide Margonari trouxe os florais e trouxe a questão dos raios e da chama violeta. Eu tenho a origem católica. No catolicismo, a gente usa muito a Santíssima Trindade, que eu vou mencionar para vocês aqui, que faz parte da minha referência. Mas é uma coisa para a gente poder perceber. Quando a Neide me trouxe a chama violeta, eu confesso para vocês que eu achei que era loucura. Eu falei, não, eu acho que ela tá fora, não sei o que ela é, o que ela quer dizer com essa chama, o que essa chama é. Então, isso foi a pergunta interna que me levou a olhar para dentro de mim e falar, nossa, o que é essa chama? E desde então, 2003, aí eu fui passando, fui melhorando, fui entendendo um pouco das flores e do que
esse sistema ia trazer para mim, e foi apenas em 2018 que eu comecei a praticar e ter mais contato com a chama violeta, poder ver a capacidade, o que ela faz. Porque eu não sei vocês, mas eu sou aquele tipo que eu gosto de ver, de sentir para crer. A partir de agora, tudo que eu tenho falado são coisas que eu estou vivenciando, que eu estou percebendo. Então, a chama violeta para mim antes era um mistério. E hoje ela já faz parte do que para mim é sagrado e do que para mim é importante. Mas antes da gente saber um pouquinho dela, vamos ver o que significa isso. Então, o que é uma chama? Então, na definição do dicionário, a chama é uma mistura luminosa, incandescente, gasosa, que, junto de luz e de energia térmica, se forma com o fogo. Então, quando a gente traz a referência de chama, a gente não pode esquecer de um elemento primordial, que veio aí na fundação do nosso planeta Terra, Gaia, Pachamama, há bilhões de anos atrás, que é o elemento fogo. Esse elemento fogo, ele consiste no desenvolvimento de calor, de luz e de chama, também produzido pela combustão. Então, é um efeito desse fenômeno, a fogueira, o incêndio. Então, se a gente poder trazer isso, esse fogo, esse elemento que traz esse vigor, traz para a gente a possibilidade de conectar, de trazer para agora, de aterrar. Eu não sei vocês, mas quem já teve experiência de se queimar, já viu como se queimar, fala, pô, peraí. Não é uma sensação legal, né, se queimar. Então, é uma coisa assim, você se queima, você... Oh, peraí, errei, não sei o quê. Num primeiro momento começa a arder, você vai lá pegar e vai passar na água, e aí depois arde mais ainda. Então, o fogo, ele tem esse poder. No xamanismo é muito legal, porque quem é do elemento fogo, nos signos do zodíaco, são pessoas que realmente têm vigor, têm força, vamos lá. Então, é isso que o fogo nos traz. E o que essa chama, ou esse fogo violeta aqui, na literatura a gente pode ver como fogo, como chama, mas o que o violeta quer referenciar aqui? No dicionário, o violeta é um gênero de plantas, que vem de viola. E essas plantas são nativas de zonas temperadas e são cultivadas por suas flores. Então, o violeta, a flor, ela vem referenciar a possibilidade da transformação e da transmutação que o reino vegetal por ele mesmo já faz. Então, o que as plantas fazem para nós? As plantas são capazes de transformar um gás que é prejudicial, que é o gás carbônico, por um gás puro que nos faz viver, o oxigênio. E a violeta por si só, que traz a representação da flor, traz a capacidade de conectar, de ser o melhor de. E quem entrega para nós com muita propriedade essa chama violeta é o nosso querido mestre Saint-Germain. Na minha concepção, conforme a gente vai estudando, a gente já tem feito aí um estudo com profundidade dos raios, eu acredito que talvez Saint-Germain possa ter sido, sei lá, um vampiro, né? Um Drácula, porque ele vinha, ele voltava e tudo mais. Então, na minha mente fértil, eu falei, nossa, a Andréia agora estava falando, eu falei, nossa, será que ele era um vampiro que ia e voltava? Mas uma das coisas que me chamou mais atenção na história e na biografia, agora com essa releitura da Andréia, foi a capacidade dele conseguir autorização para vir e fazer alguma coisa, para vir e trazer esse fogo violeta, essa chama que vem com muita propriedade, trazer para a gente a possibilidade de. Então, para a gente falar dessa chama tão grande, eu trago a referência da borboleta. O potencial de transformar-se de pulpa para lagarta, depois para borboleta, e para transformar e transmutar. E esse fogo que eu conheci com Neide Margonari traz para a gente uma grande potencialidade, algo que já estava dentro da gente e a gente esqueceu. Uma capacidade do ser. E eu trago para vocês agora um dizer que eu achei muito legal de Neide, para que a gente possa pensar agora. Então, a Neide, ela fala o seguinte, que a gente carrega em nossos corpos físicos e suprafísicos muitas trevas e impurezas, que foram criadas por nós, tanto nessa vida quanto em vidas passadas. Todas essas energias mal qualificadas podem ser transmutadas e transformadas pelo fogo violeta. Muitos males
serão ainda praticados pelos homens. Chegará o momento em que essas energias negativas criadas por nós cairão sobre nós mesmos. Cada pessoa deverá cuidar, tanto quanto possível, para que o seu mundo fique em ordem e que suas palavras e pensamentos sejam somente para o bem. Palavras e pensamentos que emitimos em nosso mundo são poderosas energias. Responderemos por elas quando nosso livro da vida for lido. Deixe que o fogo violeta aflua para essas energias. Limpe as energias impuras e traga a energia de cura e de transformação. Então, quando a gente traz esse fogo, que já habita aí, que já estava disponível e que é reiterado, que é reforçado pelo mestre, pelo Conde Saint-Germain, a gente percebe que nós somos. E Saint-Germain diz, eu sou um ser do fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Ele pede para a gente, ele deixa um recado nas suas memórias, nos seus escritos, e uma grande referência que eu uso, que a gente tem estudado, é o livro de ouro de Saint-Germain, que traz inúmeros decretos do fogo violeta, da chama. Ele traz o seguinte para a gente: use a chama violeta para transmutar toda a energia de frequência mais baixa, sob qualquer forma que isso pode aparecer. Então, Sineide Margonari reiterou aqui, trazendo a nossa capacidade de dentro da gente, do nosso mundo interior, a gente ter trevas, impurezas, pensamentos negativos, crenças limitantes, e ter uma potencialidade dessa, a gente pode começar a nossa parte e fazer. Curando o nosso mundo interior, fazendo a nossa parte, todo o resto vai ser transformado também. E essa chama violeta, ela tem como função principal e primordial trazer para a gente a libertação, que é a ação ou efeito de colocar ou colocar-se em liberdade, pôr-se em liberdade, liberação, liberação daquilo que te prende. Pode ser, a gente está falando de outras encarnações, não sei se você que está assistindo acredita ou não, mas é uma coisa que no estudo da teosofia é muito falado, no nosso estudo a gente tem visto muito, mas se você não acredita, tudo bem. Libertação das crenças da sua família, do seu campo morfogenético. Se você acredita de coisas que você fez que precisam ser liberadas. E se a gente for para essa vida presente, libertação de tudo aquilo que te dói, que te machuca, as memórias, as suas dores. E a partir desse momento, a gente consegue e é capaz de transmutar, fazer com que aquilo fique diferente, ir de um lugar para outro, mudar de circunstância, transformar em felicidade, transformar o impuro em puro. Então, o convite do Mestre Saint-Germain, o que ele deixou de legado é que a gente possa limpar a energia que não pertence a nós e até reforçá-la. E Camila, como é que eu posso fazer isso? Como que eu posso usar essa chama? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas técnicas, mas é bem interessante, porque olhando para cá, a gente pode usar de duas formas. A gente pode trabalhar a mentalização, usando a nossa intuição, e simplesmente, quando você vai sair da sua casa, você faz uma oração, conecta com a chama violeta e traz o corpo de luz, um corpo de proteção. Imagina você revestido por essa luz violeta, de transformação, de proteção, de libertação. Ou então, fazer uma meditação, um mantra, o que para você faz sentido, tem inúmeros na internet. O que eu ressalvo é que vocês ouçam acordados antes de ouvir dormindo, porque a meditação é um momento presente, não é um momento dormindo, então prestar bastante atenção nos vídeos, as meditações guiadas, que é uma coisa legal. E de uma outra forma, de uma forma mais mental, fazer os decretos, que vão ser orações que vão trazer com entonação, com força, também a manifestação dessa chama. E a que a gente costuma mais usar, que foi me trazida pela Neide, a grande invocação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, usando a chama violeta, a gente tem duas formas. Uma mais mental, em que eu vou ler, em que eu vou seguir, em que eu vou ter força. E outra mais intuitiva,
Então, uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse caminho com os mestres é que é simples. A gente que complica. Então, você mentalizar o corpo de luz, essa chama que vai, além de te transformar, de te libertar, também vai ser uma chama de proteção, também vai ser uma chama de queimar aquilo que não serve. Então, a gente pode também manifestar assim. E aqui eu trouxe para vocês um dos decretos que eu achei bem legal. E nesse decreto, ele traz que eu sou a chama violeta. Eu sou a chama violeta, atuando agora em mim. Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta, magnífico poder cósmico. Eu sou a luz de Deus brilhando a toda hora. Eu sou a chama violeta radiante como um sol. Eu sou o sagrado poder de Deus que a todo vai libertando. Então, olha que interessante. Quando a gente pensa nas questões de decretos, a gente vai trazer uma coisa neles. A grande presença do eu sou. E o eu sou eu, Camila. É a Giovana, é a Celina, é a Andréia, é a Marta. É a Marta integrada. É a Marta que tem a Marta física, a Marta divina, todas as partes da Marta. Então, quando eu trago o eu sou, eu trago a minha presença no momento presente. Então, eu sou. E esse eu sou pode ser usado agora, que nem está escrito aqui. Eu sou a chama violeta, eu sou a luz de Deus. Como a gente pode usar o eu sou também de uma maneira que vai alimentar esses pensamentos e essas crenças? Eu sou burra, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou burra de novo. Eu sou, eu sou, eu sou. Então, o que a gente pede, o que a chama violeta nos traz é a possibilidade de eu ser algo que vai me conectar com a luz e com o poder de Deus. Flor Marques participando da gravação do vídeo, gente. Que legal. Então, para quem não conhece, a Flor Marques é minha cachorra, Shih Tzu, ela está aqui participando, né, Flor? Do nosso vídeo. Então, vamos saber e vamos lembrar um pouquinho do que a gente já ouve muito falar, que é a grande invocação, mas de um momento diferente, de uma outra forma. Vamos abrir para entender o que cada frase nos traz, o que cada coisa, cada emoção, cada sensação nos traz nesse processo. Então, eu abro com Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que traz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês a esperança e um futuro. Quem é que traz esses planos? Quem é que faz isso? Deus. Ou o princípio inteligente, ou energia rei, ou o criador, ou o universo. Mas o divino. O divino conhece os planos, nós não. E a gente que está num processo de pandemia, fica muito mais simples a gente poder entender que a gente não tem o controle de nada, né? Quem diria que a gente já está aqui de novo, a gente não ia poder ainda estar no presencial, e é assim que é. Então, quando a gente percebe isso, essa referência que eu trago primeiro, para trazer a grande invocação e para a gente entender, é o princípio que eu tenho de base, que eu acho que muitos de vocês têm também, a grande Santíssima Trindade. Essa Santíssima Trindade que traz o Espírito Santo, o Filho, representado por Jesus, e o Pai, representado por Deus, pelo Senhor, por Yahvé. Então, quando a gente percebe que a gente tem três partes, a gente percebe que Deus, Todo-Poderoso, o Grande, o Senhor. Jesus, aquele que viveu entre nós e que adquiriu empatia sobre todos nós. E o Espírito Santo, a semente, a centelha divina que foi colocada em nossos corpos, em nossos corações. A presença dele em nós. E quando a Andrea trouxe o nosso querido Jesus, que já foi o diretor na Era de Peixes, quando ele entregou isso para Saint-Germain, quando ele entregou a direção e todo o processo pelo planeta, traz aí uma entrega de muito amor, de muito cuidado. E junto a tudo isso, a gente tem também, o que é muito falado, que a gente costuma trabalhar bastante, a querida chama trina.
A Andreia trouxe a presença, né, do violeta tendo mãe rosa e tendo pai o azul, e a gente traz todo um processo. A gente traz 3 chamas que também vão estar atuantes quando a gente pensa no que é a grande invocação, no que a gente pensa na conexão com a grande chama violeta. Então, trazendo poder, trazendo a sabedoria e trazendo o amor. Para quê? Para reger a terra. Como? Trazendo a minha presença. Eu sou. Eu sou Deus que habita dentro de mim. Então, quando a gente pensa na chama trina, a gente tem vários decretos e eu trago aqui um decreto que eu achei bem legal. Então, faça-se amor sobre a terra, faça-se a paz sobre a terra, faça-se a liberdade sobre a terra. E o convite que eu faço para vocês desse lugar é que a gente possa sentir cada frase desse decreto hoje. Então, para o que você está fazendo, se você está anotando, o que você está fazendo, presta atenção na profundidade dessa frase. Então, a grande invocação, para quem não conhece, vai conhecer agora. E para quem já conhece, vamos tentar junto ir desse lugar agora. Deixando um pouquinho de lado o nosso mental e ouvindo o nosso corpo, nosso coração, nossos olhos, abrindo os ouvidos e sentindo desse lugar. Então, a grande invocação, ela tem algumas mudanças de texto. Eu peguei exatamente o que eu recebi, que foi de Neide Margonari, mas a gente tem algumas aí mudanças no começo, as frases que são colocadas, mas vamos lá. Então, a gente começa a grande invocação falando o seguinte: desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Então, quando a gente começa essa grande invocação, a gente já faz a gente já implora pela conexão com essa luz. E essa luz que vem dessa mente do grande Criador, de Deus. E que essa luz chegue à mente de todos os outros homens. E depois que isso chegar ao nosso conhecimento, depois que o seu eu sou entender e deixar fluir essa luz vai descendo à terra. E a gente continua. E aí a gente vai para o ponto de amor, referenciando aqui a nossa chama rosa também, do coração de Deus de novo, do grande, do Pai. Que esse amor flua aos nossos corações, aos corações do homem. Depois desse processo, do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que essa vontade nos guie o propósito, as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Nessa outra parte que a gente tem aí a grande invocação, a gente traz a vontade de Deus, não a nossa vontade material, humana, mas a vontade sublime, conectada com a luz, que essa vontade guie os propósitos e que a gente consiga seguir o propósito conectado a essa luz toda. E aí a gente continua do centro, a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz. Então, desse centro, dessa centralização, que a gente chama de raça dos homens, que é a nossa raça agora, que é a nossa dimensão. Vamos pensar nesse momento, essa grande invocação tem tanto tempo, vamos pensar no agora, que é a nossa raça, que é o nosso ser, que a gente possa se conectar. Tudo que já foi dito, cumprindo o plano de amor e luz, cumprindo o que a gente prometeu quando a gente quis vir para cá. E a partir daí, que se mure a porta onde mora o mal. Esse mal que nos invade através de pensamentos, palavras, atos e ações. E que essa luz, o amor e o poder reestabeleçam um plano divino sobre a Terra. E eu ouso dizer que essa luz, o amor e o poder estão mais conectados com a chama trina, estão mais conectados com a Santíssima Trindade, mas que ainda a gente fala sobre nós, a presença do Eu Sou, a nossa centelha divina. Então que a luz, o amor e o poder reestabeleçam um plano na Terra. E que essa mesma luz, o amor e o poder reestabeleçam um plano divino na Terra. E o convite que eu faço para vocês é que a chama violeta transmute agora todas as energias não qualificadas no meu campo, no seu campo,
no nosso campo, consciente ou inconsciente, transformando em amor e luz. E que assim seja. Então, a gente finalizando essa palestra, quem estiver ao vivo pode colocar suas perguntas aí no chat, que a gente já está acabando. Quem estiver assistindo o vídeo no YouTube pode colocar também, que a gente vai responder. Mas finalizando esse processo todo e unindo, integrando a fala da minha querida Maria Celina, a fala da Andréia. Então, o que foi para nós 2021? O que rege o dia de hoje? Dia do trabalho, olha quantos dos nossos ancestrais morreram tentando reivindicar. E Saint-Germain, o quanto ele lutou também para buscar e para ajudar, para curar e para transformar. Então, 2021 é a mesma coisa, um convite ao despertar. A pandemia, a guerra biológica que está acontecendo. E o convite que a gente deixa para vocês hoje, para nós mesmas. Porque, não sei para André e para Celina, mas não é fácil estar aqui falando disso, né? A gente muitas vezes fica pensando, nossa, eu vou falar da minha forma, como é que vai ser? E está sendo. Então, o convite 2021 é um convite para hoje a gente pensar em trabalhar. E trabalhar em quê? Dedicar uma atividade, desempenhar um emprego, trabalhar de sol a sol. Meu irmão trabalha, né? Eu trabalho, minha mãe trabalha. Estar funcionando plenamente, funcionar. Então, essa aqui é a definição do dicionário. E hoje, a gente pensa muito em trabalhar, né? Em subir níveis, subir de cargo, estudar, fazer curso, faculdade, passar um concurso. Só que o convite de hoje, com a ascensão de Saint-Germain e com tudo isso, é que a gente possa trabalhar através do nosso coração, através da luz, através do nosso despertar, para não só viver nesse caminho aqui, que é um caminho de trabalho, é um caminho materialista, é um trabalho voltado no ter. Eu tenho que ter uma família, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro. O convite que Saint-Germain e essa chama linda fazem para a gente é que a gente possa também trabalhar através do coração, buscando o nosso despertar, buscando o nosso caminho espiritual, buscando também a reconexão com o grande sol central, com o grande criador, com o grande universo, com a força. E isso vai acontecer através da restauração do vigor espiritual, através da sua conexão do que para você é Deus, o que para você é espiritualidade, e não religião, mas espiritual. E desse lugar, a abertura já começou. Esse momento já iniciou em todos nós, a gente está aqui. E o convite de tudo isso é para que a gente possa se lembrar. Então, Neemias traz, lembra-te de mim. E Jesus traz e reitera isso em todos os seus relatos, quando ele fala de Deus, do Pai. E quantas vezes a gente não faz isso para os nossos amigos, os nossos pais terrenos? Quantas vezes a gente fala, não esquece de mim, lembra de mim? Então, que a gente não esqueça que essa centelha, que esse Deus não está fora, não. Ele também está. Mas que ele habita dentro de nós também. Então, tudo o que você é contém a vibração da verdade. Que você não esqueça que você é um filho da luz e que nós, e você ama a luz, serve a luz. E a partir daí eu sou protegido, iluminado, suprido e sustentado pela luz. Eu abençoo a luz, diz Saint-Germain. E essa chama violeta traz o potencial de poder receber, curar, amar, proteger, ter e viver a paz e se conectar com a prosperidade. Então, que a gente possa transmutar com a chama violeta todas as limitações e infinitas possibilidades de expansão à luz. Então, se você sente que você ainda não despertou, a hora é agora. Esse momento. Então, fica aí para vocês, finalizando aí um convite. Então, eu e a Celina, a gente vai começar o nosso curso de aprofundamento com os florais Saint-Germain e os raios.
A gente tem a novidade que agora Portugal, o pessoal de Portugal também vai estar com a gente. Quem quiser participar, maiores informações com a Andrea. Se você estiver assistindo no YouTube, pede para mim também o PDF. Começa na semana que vem. E que vocês não esqueçam que você é a luz no mundo. E que a presença do Eu Sou começa agora. Quando você adquire consciência de que tudo o que acontece com você, de alguma forma, é responsabilidade sua também. E que você não está sozinho, sozinha. Então, vamos usar a chama violeta com muita sabedoria para que ela possa nos ajudar. E a gente deixa aqui a nossa gratidão por vocês estarem aqui, por quem estiver assistindo. Quem sentir ajudar a equipe com alguma doação espontânea, nós aceitamos e agradecemos. Aqui que está o nosso Pix. E deixar para vocês que a gente encerra essa palestra na paz e por amor, porque realmente juntos, nós somos mais fortes. Então, a minha gratidão, muitíssimo obrigado e convite para vocês para os nossos próximos eventos. Quem quiser participar do Reiki, quem quiser participar da cesta de partilha, nós estamos aqui, tá bom? Uma das coisas que a gente aprendeu na pandemia é que o espaço-tempo não existe. Então, se você precisar, se você sentir no teu coração, se essas palavras te tocaram, nós estamos aqui. Então, um grande abraço e uma excelente noite, tarde e dia para todos vocês. Um beijo. Tchau!